Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Marcelo e nessa aula nós vamos trabalhar o assunto substâncias e misturas. Nessa aula a gente vai trabalhar com um tema que precisa de algumas definições para que você não fique perdido no conteúdo e consiga realizar todos os seus exercícios. A recomendação é que você pegue um caderno e anote as informações que vão estar aparecendo na legenda no decorrer desse vídeo. Inicialmente, eu preciso que você saiba que uma substância ela é formada pela união de dois ou mais átomos. Temos a classificação de substância pura, todo material que é constituído por apenas um tipo de componente. Esse componente, que a gente vai chamar de substância pura, pode ser também classificado como substância pura do tipo simples ou composta. Observe que aqui no quadro eu coloquei para você que uma substância simples ela vai ser justamente aquela que é constituída por apenas um tipo de elemento químico. Não importa necessariamente a quantidade de átomos que eu vou ter, mas que eu tenha apenas átomos de um tipo de elemento químico. Então, como exemplo, você observa o oxigênio, o gás hidrogênio, o carbono, o grafite, e eu poderia colocar outras substâncias aqui. Exemplo de substâncias compostas, eu tenho o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e a água, e muitas outras substâncias. É importante que fique bem claro para você o que seria uma substância pura, e essa classificação de substância simples e composta está atrelado especificamente à constituição química da sua substância, tá? Então, espero que tenha ficado bem claro a diferença do que é uma substância simples para uma substância composta. Mas nós não poderíamos deixar de fora dessa aula, que é o nosso grande objetivo, as misturas. Então, o que seria uma mistura? É justamente um material em que nós temos mais de um tipo de substância fazendo a sua composição. As substâncias que compõem uma mistura são chamadas de componentes e é importante que você saiba que nós temos diferentes classificações de acordo com o seu aspecto visual. Nós temos uma mistura denominada homogênea, que são as soluções, aquela que apresenta apenas uma fase. E a fase vai ser justamente a porção que nós estamos visualizando numa mistura. Por exemplo, quando nós temos um copo com água da torneira, nós chamamos aquilo ali de mistura homogênea, porque nós temos apenas uma única fase. Então nós podemos falar que aquela mistura homogênea ela é monofásica, porque ela apresenta apenas uma fase. É claro que toda mistura homogênea, que é aquela que apresenta uma única fase, será classificada como monofásica. Mas imagine a situação que nós temos, por exemplo, água com óleo. A gente sabe que as duas substâncias não interagem e nós vamos ter o óleo em cima e a água embaixo. Observe que aqui nós teríamos duas fases que nós denominamos essa mistura heterogênea, que justamente vem ser aquela que apresenta mais de uma fase, uma classificação de mistura heterogênea do tipo bifásica. Então esse termo monofásica, bifásica, trifásica está associado ao número de fases que a sua mistura terá. Lembrando que toda mistura homogênea, ela obrigatoriamente deverá ser monofásica, senão a gente foge da nossa definição, e toda mistura heterogênea deverá ser obrigatoriamente o quê? Bifásica ou mais do que isso. Todas as vezes que eu dou essa aula, eu gosto de fazer uma pergunta para os alunos que é: se eu tiver um copo com água destilada e gelo, que foi obtido através da solidificação dessa água destilada, eu tenho uma mistura homogênea ou heterogênea? Então pense aí, água com gelo, o que seria? Poxa, eu veria o gelo, eu teria a água e os dois constituiriam fases diferentes, eu teria uma mistura heterogênea. Tome muito cuidado, aluno, que nem sempre o que é heterogêneo não será obrigatoriamente uma mistura. Então, um exemplo que eu estou te dando, eu tenho água no estado sólido e água no estado líquido. Então, nós temos o quê? Um sistema que é heterogêneo. Então, aqui no caso, a gente tem uma substância pura em diferentes estados físicos. Espero que você tenha entendido o que eu falei.
Mas é só para ficar bem claro, né, para eu não ficar aqui meio preocupado com a possibilidade de você não ter entendido. O exemplo que eu te dei, eu tenho água destilada, que é H2O. Essa substância é em diferentes estados físicos, então a substância é a mesma. Então eu não posso classificar como uma mistura. Lembrando que mistura é quando eu tenho substâncias diferentes. Então nesses casos, quando eu tenho uma substância pura em diferentes estados físicos, como esse exemplo que eu lhe dei, a gente não denomina de mistura e sim como sistema heterogêneo. Então a gente pode falar que é uma substância pura em diferentes estados físicos ou simplesmente a gente diz que é um sistema heterogêneo. Então, nem todo sistema heterogêneo corresponde a uma mistura heterogênea. Eu acabei de comprovar isso, tá bom? Agora que já vimos a diferença entre uma mistura homogênea e heterogênea, a gente vai se dedicar a compreender como os químicos utilizam dos seus conhecimentos para separar as misturas. Antes de trabalharmos com esse assunto, nós vamos fazer uma rápida revisão sobre as mudanças de estados físicos. Acredite, isso será muito importante para compreendermos como que vai se dar aí a separação das misturas. Então, inicialmente, nós temos como estados físicos o estado sólido, líquido e gasoso. A transformação de sólido para líquido se chama fusão. De líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. A vaporização compreende a evaporação, a ebulição e a calefação. Nós temos do estado gasoso para o líquido a condensação ou liquefação e do estado líquido para o sólido nós temos a solidificação. Do estado sólido direto para o gasoso ou do gasoso para o sólido nós teremos a sublimação. Agora que acabamos de rever os estados físicos e as mudanças, eu preciso que você saiba que uma mistura homogênea nós utilizamos de processos que envolvem as mudanças de estados físicos. E misturas heterogêneas nós utilizamos métodos mecânicos. Agora nós vamos ver os processos que são utilizados para separar uma mistura homogênea. Inicialmente nós temos a destilação, que pode ser separada em simples ou fracionada. A destilação simples ela é utilizada para se separar misturas homogêneas em que nós temos um sólido dissolvido em um líquido, por exemplo, água com sal. Esse tipo de método ele é utilizado para, por exemplo, a produção de água destilada. Nós também temos a destilação do tipo fracionada, que é aquela utilizada, como por exemplo, para a produção da pinga, ela é aplicada quando nós temos uma mistura homogênea de líquidos miscíveis. Quando a gente fala na palavra miscível ou immiscível, nós queremos dizer que miscível são substâncias que interagem, constituindo mistura homogênea. Quando nós temos algo que é immiscível, é que não há interação e que haverá a formação de mistura heterogênea. Outro método que nós temos é a evaporação, que ela é aplicada, por exemplo, para se separar mistura de água com sal, né? Mistura homogênea. Você pergunta assim, poxa Marcelo, mas a evaporação então ela vai ser a destilação? Não, porque os objetivos são diferentes. A finalidade de se separar a água do sal é com o objetivo de se ter a água de volta. Então vamos supor, eu tenho água salgada e eu quero ter água sem o sal. Então a destilação ela me dá essa possibilidade de ter água de volta. Mas a evaporação não. A evaporação eu acabo perdendo a água. Esse método ele é empregado, por exemplo, nas salinas, onde você coloca lá em um quadrado próximo da praia a água do mar para que a água evapore e sobre apenas o sal. Já imaginou se a gente tivesse sal e areia? Como que a gente faria para separar o sal da areia? Então, nesse tipo de método, uma das duas substâncias, né, que no caso a gente utiliza para misturas do tipo sólido-sólido, um desses componentes deverá ser capaz de se dissolver em um determinado solvente. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho sal e areia e eu coloco água, a gente sabe que o sal vai se dissolver na água, mas a areia não. E a partir daí nós empregamos outros métodos que você vai começar a ver agora. Então considere que desde o momento em que a gente coloca
água em uma mistura de sal com areia, nós temos uma mistura do tipo heterogêneo. Então a gente transformou algo que tem um padrão de mistura homogênea em uma mistura heterogênea. E quais são os métodos que a gente emprega para separar misturas heterogêneas? Então aqui nós temos os métodos mecânicos. A filtração, que é o mais famoso, consiste em você separar uma mistura heterogênea do tipo sólido em um líquido, onde você vai passar através de um filtro a sua mistura e o líquido vai passar e o sólido vai ficar retido. Então eu coloquei aqui para vocês, como exemplo, a mistura do tipo água com areia. Mas antes da gente terminar ali a parte anterior do vídeo, que eu falei de misturas homogêneas, você se lembra que eu falei da dissolução fracionada, em que eu tinha areia mais sal? Lembra que a gente colocou água, aí a gente tem o sal se dissolvendo na água e a areia. E depois que eu separei a areia da água salgada, eu posso pegar aquela água salgada e empregar ou a destilação ou a evaporação, né? De acordo com o nosso objetivo. Nós temos também a decantação, que serve para separar tanto mistura heterogênea do tipo sólido em um líquido ou líquido em um líquido. Então eu coloquei como exemplo uma mistura do tipo água com areia ou óleo com água. Então como que consiste basicamente nesse método? Então vamos supor que a gente tem água com areia e nós não podemos empregar o método da filtração. O que a gente faz? A gente espera repousar a areia no fundo, né? A gente sabe que a areia é mais densa do que a água. E depois a gente pode pegar a água e jogar aos pouquinhos devagarinho. E quando a gente faz essa simples operação, a gente está empregando um método que tem um nome. E agora você sabe que se chama decantação. A mesma linha de raciocínio se eu tiver água com óleo. Então eu posso pegar, depois que as fases se separam, eu vou jogando óleo devagarinho para outro recipiente. É claro que esse método ele não é 100% preciso da forma com que eu estou falando. Então, quando a gente tem uma mistura do tipo água com óleo, a gente utiliza de um funil chamado funil de decantação ou funil de Bromo para poder realizar essa operação com mais eficiência. Nós também temos o método da catação. Você já reparou que quando alguém da sua casa, ou até mesmo você, vai fazer feijão, você tem um cuidado de catar os feijões para ver o que está legal, ou se tem algum tipo de pedra. Essa operação ela serve para misturas do tipo sólido-sólido, em que eu vou simplesmente catar e vou tirar os componentes ali que não me interessam, ou até mesmo que me interessam. Naquele exemplo anterior que eu dei de areia com sal, não dá para empregar a catação, até que dá, né? Mas a gente ficaria mais ou menos aí um século para poder separar o sal da areia. Então não é uma escolha muito boa. Esse tipo de assunto vai depender muito da situação, do seu objetivo, e é muito importante que você saiba os métodos para poder empregar a melhor forma de se resolver um problema. Nós também temos a separação magnética, onde eu coloquei aqui como exemplo, né, que é o clássico limalha de ferro mais areia. O que eu faço? Aqui nós temos uma mistura do tipo sólido-sólido, em que apenas um componente vai ser atraído por um ímã. Então vamos supor que eu tenho limalha de ferro e a areia, aí eu passo um ímã, a limalha de ferro vai ser atraída pelo ímã e a areia não. E aí eu consigo separar a mistura. Nós também temos a centrifugação, que ela é utilizada para se acelerar a separação dos componentes do sangue, e ela consiste basicamente em que você vai colocar o sangue em um tubo de ensaio, né? O sangue é uma mistura heterogênea, né? Porque dá para a gente observar as fases do sangue no microscópio, e nós vamos colocar numa centrífuga e aquela centrífuga acelerando e vai acelerar o processo de separação dos componentes para depois nós empregarmos outros métodos, tá? Nós também temos a levigação, que ela é utilizada através do arraste pela corrente de água de sólidos com baixa densidade, como por exemplo aqui, que nós temos areia e ouro, que é utilizado no garimpo. E também a flotação, que é utilizada no processo de mineração, onde nós vamos colocar bolhas de ar no líquido para poder ocorrer, através de outros processos, a separação de um dos componentes da mistura. Essa foi a nossa aula. Procurei trabalhar com vocês os pontos principais da matéria, e é muito importante que você realize exercícios com o objetivo
de fixar todo o conteúdo que foi trabalhado aqui. Foi um prazer estar com você e espero te ver na próxima aula. Um abraço e fique na paz.